Oi, 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 gente. Boa noite, boa noite. Oi, oi, oi. Como vocês estão? Já estamos ao vivo. Já temos uma pessoa aqui. Thaís, Xisto. Sejam bem-vindos. Fica ligado aí, Thiago. Vamos falar hoje de séries. Sejam bem-vindos. Eu não sei como pronuncia Tu No 10, mas enfim. Boa noite. Thaís, Reblenda, boa noite, boa noite. Como que vocês estão? Bora falar um pouquinho sobre filmes, Netflix. Tô esperando aqui o Blender entrar. Blender, pede aí para participar da nossa live, tô te aguardando. Do portal Best Séries. Eu sei que é o Wallace, mas eu não sei pronunciar esse nome dele aí, To Know. Por que não põe o Wallace simplesmente? To Know, sei lá. E a sexta-feira aí, gente? Sextou aí pra vocês? Pra mim tá sextando. Acabei de fazer uma live aqui sobre o PSD, o grupo de vereadores. E agora, aliás, uma live não, né? Uma reunião pelo Zoom. E agora essa live com vocês, eu tô adorando esse novo sistema. Não sei se a minha equipe está acompanhando aí, até agora eu não vi ninguém da equipe. Se puderem avisar o Blender. Ah, ele acabou de me mandar mensagem aqui. Papá, deixa eu ver. Mandou mensagem no WhatsApp. Portal é séries, ok. Entra na live. Tô pedindo para ele entrar na live aqui para eu poder convidar ele. Que ele tem que estar na live. Deixa eu ver aqui, às vezes ele entrou. O Diogo Carrilho. O Diogo vive me mandando lives para assistir. Diogo, hoje é a sua vez de assistir minha live, hein? Tudo bom com você? Como que tá todos por aí? Eu preciso que o Blender entre aqui na minha transmissão. O convite eu faço, mas eu preciso dele aqui. Rodrigo Santos, Edu Olives e Brasília. Gente, eu tenho números chocantes do que eu encontrei em Brasília, da verba repassada para o Covid. Amanhã, durante Estou no Bairro, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Benaia, seja bem-vindo. Ah, Portal Best Séries entrou. Pronto, agora eu te convido. Opa. Wender César, e aí, Wender? Vocês estão por aí, Wender? E o caminhão verde, passou aí ou nada? Olá, Fala, olá. Blender. Tudo bom? Tudo bom, vereadora? Como é que tá? Tudo na paz, e você? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, viu? Nossa, eu que agradeço. Eu acompanho o seu portal, acompanho seu Instagram, tiro algumas dicas, aliás, algumas não, várias dicas de lá, e é muito bom a gente, nessa sexta-feira, poder fazer uma live mais descontraída, mas também de um assunto que é muito sério, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que é um assunto leve, também é um assunto a se pensar. A gente não Uhum. pode simplesmente tratar as produções cinematográficas e audiovisuais como entretenimento, porque elas são espelho da nossa realidade. Então é muito importante a gente trazer essa abordagem não só de entretenimento em si, mas também para repensar a nossa sociedade a partir das telas. Uhum. Bom, então, Blender, você quer se apresentar, falar um pouquinho do seu portal e aí a gente já entra nas perguntas? Vamos lá, então. Meu nome é Blender. Aqui no portal o pessoal me conhece como Benny Boy. Eu estou por trás aí da gestão de conteúdo, também da revisão dos posts. Na verdade, nós somos uma equipe de mais ou menos 10 pessoas. São 7 pessoas fixas no portal que escrevem diariamente,
produz conteúdo, e mais três colunistas que escrevem esporadicamente. Então, tem um colunista que é psicólogo, o outro que é historiador e o outro que é da área de games. Ah, bacana. Sim, eu me formei em jornalismo tem um pouco mais de um ano e eu curso MBA em assessoria de imprensa e comunicação digital. E trabalho muito. Então tá bom, Blender, está trabalhando muito, tá ótimo. Bom, eu tenho aqui, já podemos entrar nas perguntas diretamente? Vamos lá, vamos lá. Primeiro, deixa eu fazer um agradecimento ao Sullivan, que entrou aqui. Ixi, muita gente entrou. A Kelly, Jonathan, Elvis, Rebeca, Rogério Oliveira. Ó, a galera entrando aí, sejam todos bem-vindos. Legal. Vamos lá. Dentro de filmes ou séries, enfim, que a gente acaba que a gente está vivendo esse mundo de filmes e séries, principalmente com os streamings, né, os serviços de streamings. Mas como que a gente pode reparar as mensagens que os diretores e roteiristas querem nos passar? Porque essa live é para gente filmes e séries que a gente pensa, para a gente pensar a sociedade. Mas como identificar isso? Como identificar isso no roteiro? Dá uma dica pra gente. Vamos lá, Sabrina, funciona mais ou menos nesse sentido. Antes da gente consumir um conteúdo, seja um filme ou uma série, uma produção audiovisual, cinematográfica no geral, é importante a gente, quanto consumidor, saber o que a gente está consumindo, sabe? Saber quem está envolvido, quem são os diretores, quem são os atores. O processo de entender uma produção, ele começa antes de assistir ela, sabe? Começa nesse processo de conhecer justamente o que está por trás. Depois disso, saber que tem alguma representatividade ali, importante a gente consumir conteúdos que tenham pessoas negras envolvidas, que tenham mulheres envolvidas, que tenham LGBT envolvido. É muito importante consumir esse tipo de conteúdo para a gente fugir dessa ideia de um sistema que só favorece uma maioria, né? Uhum. Então, depois que a gente faz essa reflexão, a gente vai para o conteúdo em si. O processo de assistir um filme ou uma série, então ele começa olhando o roteiro, observando o cenário, observando como que os personagens são retratados, como que aquele diálogo é construído. Então, assim, tem muitas questões que envolvem essas produções que são piadas misóginas, que são piadas racistas, piadas machistas, que às vezes é tão sutil e a gente às vezes acaba chamando isso de mimimi se a gente for discutir, mas é tão sutil e é importante a gente analisar isso porque a gente está falando de um tempo de representatividade, né? Então, não tem como mais você consumir um conteúdo que não seja representativo. Então, quando Uhum. você for assistir uma série, observa esses elementos, sabe? Vê como é que a mulher está sendo representada ali, vê se ela só não está sendo representada para agradar o homem, ou ver como é que o negro está sendo representado, se ele está fugindo daquele papel, se ele foge daquela ideia só de comédia ou só de empregada, sabe? Ver se o LGBT também está fugindo dessa ideia de estereótipo, que é só o engraçado, sabe? Ou só o sofrido. Uhum. A gente tem que pensar tudo isso. E depois que o filme ou a série acaba, a gente tirar os ensinamentos de tudo isso, sabe? Falar assim, poxa, esse filme aqui, ele mudou minha vida de alguma forma, e isso aqui é o que eu consigo replicar na sociedade, consigo ver na sociedade, sabe? Bom, muito bom. Então, na verdade, o processo começa antes, né? Não adianta você Começa antes. escolher a avulsa aí, porque a mensagem provavelmente não vai chegar como deveria. A gente faz muito isso, né? Quando a gente tá, por exemplo, em tempos de internet, ainda mais com o crescimento de serviços de streaming, eu falo Netflix, Amazon, Telecine, a gente não vai parar para ficar observando quem são os envolvidos ali por trás, né? Porque a gente quer rapidez, a gente quer poder ver o negócio logo para assistir logo. Mas, se você não fizer essa procura antes, vai nesses elementos que eu falei durante o filme, sabe? Uhum. Observar esses elementos durante o próprio filme. Beleza. E aí, bom, existem várias formas de nós conscientizarmos as pessoas sobre diversos temas.
qual que você acha que é a vantagem dessa conscientização pela produção audiovisual? Os filmes e séries, de maneira geral, documentários, eles têm um papel muito importante na nossa sociedade, que é mostrar de uma maneira que todo mundo consegue ver de forma democrática, né? Às vezes, a gente está conversando com uma pessoa ali no nosso círculo de amizade e aquele conteúdo que a gente quer passar, aquele ativismo nosso, de alguma maneira, ele não chega a pessoas que deveriam chegar. E o papel do filme ele é justamente isso, de filme é uma série, de mostrar ali uma realidade, de conscientizar pessoas a partir daquele evento, daquela situação, e mostrar quais são os problemas e quais são as atitudes que devem ser tomadas em relação àquela situação. Um exemplo que eu trago nisso, bem claro, é uma série da Netflix que chama Olhos que Condenam. Essa série Já ela vou foi baseada. anotar aqui como uma Anota, dica. ela é muito boa. Essa série ela é baseada em fatos reais, é uma série americana e conta a história de quatro amigos. Eles são, em sua maioria, negros, mas tem um latino. E ali mostra toda uma estrutura de problema na justiça dos Estados Unidos, que favorece a branquitude, sabe? Que não dá um julgamento apropriado aos negros. Então, esse filme ele mostra muito disso da sociedade, sabe? E não está muito longe da nossa realidade, não, Sabrina. Se a gente for pensar na realidade do Brasil, não está muito distante. Às vezes a gente acha que não existe racismo no Brasil por conta da miscigenação, né? Mas não, existe muito e às vezes velado ou não velado, estrutural ou institucional. Então, essa produção ela faz a gente questionar sobre como que o negro é representado na sociedade, sabe? Como que a justiça, de maneira geral, vê o negro, entende o negro. Essa é uma série muito boa para se pensar sobre isso e pensar em como que a gente que não vive, eu e você, nós somos brancos. Então, como que a gente que não vive isso pode, pelo menos, refletir um pouco sobre como que é a vida de outras pessoas que estão fora da nossa realidade, sabe? Então, o papel de filmes e séries é justamente esse. Mostrar realidades que a gente, às vezes, não consegue ver nem imaginar. Excelente. É, E aí me conta uma coisa, com a popularização da Netflix e serviços de streaming, principalmente nessa pandemia, e antes isso era muito caro, você ter uma TV por assinatura ainda é muito caro, e aí chegou os serviços de streaming arrebentando com um preço bem mais em conta, e enfim, popularizou, né? Mas o que que você acha que isso mudou a forma de consumir filmes? Você acha que isso mudou, que isso não mudou, e o que mudou? Mudou totalmente. Antes, quando a gente pensava em filme, a gente estava ali num processo muito mais passivo de consumo. Então a gente ia ali no cinema, consumia o filme e ia embora. Hoje em dia não. Hoje em dia, com o serviço de streaming, o telespectador consegue pautar o próprio serviço sobre o que ele espera do filme ou da série. Um exemplo disso é, sei lá, séries como Game of Thrones, Dark, que tem ali um envolvimento muito forte do telespectador para definir o roteiro da série. Então você vê que incrível o poder que essa interatividade traz pro meio cinematográfico, né? Mas assim, isso não significa que o cinema deixe de ter poder. Não, não, não deixa, inclusive se renova a cada dia, né? Apesar da pandemia, um exemplo disso foi o filme dos Vingadores, né? Que veio aí para atender o público de diversas formas, assim, tanto na criação dos personagens como na roteirização. Então é um processo de escuta, sabe, Sabrina? De o cinema, o serviço de streaming escutar o telespectador e o telespectador mostrar o que quer assistir ou ouvir. Mas assim, o serviço de streaming ele veio justamente para democratizar o acesso a conteúdo. A gente, quando pensa em interior do Brasil, por exemplo, a gente não consegue, é inimaginável, assim. Tem gente que não tem acesso à internet, ou tem gente que não tem acesso ao cinema. Aqui em Goiás, por exemplo, muitas cidades não têm cinema. A gente pode contar no dedo as que têm cinema. As que não têm cinema, fica disponível o serviço de streaming. Então, é uma democratização, né? E tem serviço muito barato. A Amazon, por exemplo, cobra R$ 9,90. Então, por exemplo, se 9,90 ainda for caro, você pode dividir com os amigos. Então, divide ali com três amigos, já dá um precinho legal, né? E além disso, quem é assinante Amazon consegue desfrutar do Prime Music,
tem desconto na loja, tem desconto na loja, tem frete grátis na loja. Então, são muitas as vantagens de ser assinante de um serviço de streaming, sabe? Muito bom. E já que a gente falou de Dark, eu não assisti ainda, mas eu tenho um estagiário comigo, o Paulo, que ele assistiu e ele fala dessa série o dia inteiro. Mas você acha que essas produções da Netflix, elas têm aumentado o seu potencial? A gente vê o pessoal falando de Dark, por exemplo, falando sobre a fotografia, sobre roteiro. Você acha que isso está mais popular? Isso tem potencializado? Eu acho que sim. Você fala em qual sentido, assim, de consumo, enquanto... assim, você fala da produção? Exatamente. Ah, não, total, assim, uma produção cinematográfica hoje, ela vende, a imagem dela vende atrelada ao roteiro, né? Então, Uhum, não é você desvincular a questão da imagem, do roteiro, do sonoro, assim. Então, é tudo uma construção. E em tempo de excesso de conteúdo, excesso de filme, excesso de série, destaca aquela que tem uma série aquela que tem uma imagem que realmente tenha destaque, né? Então, assim, uma uhum. série que realmente aborde aquele conteúdo, que traga a mensagem. Dark, por exemplo, se você for observar, é uma série muito escura, ela tem uma filmagem muito escura, ou tem alguns feixes de luz, assim, lembrando no tempo nublado. Tudo isso é para construir o que a série quer passar, né? Outro exemplo disso é a série The Handmaid's Tale. É uma série muito boa. Eu indico você colocar aí na sua listinha de indicações, porque ela é uma série fantástica. Ela fala de Repete aí, por favor. The Handmaid's Tale. Ok. O Conto da Aia. Ela é baseada no livro O Conto da Aia, da Margaret Atwood, e ela é incrível, assim. É uma das minhas séries preferidas. E ela também traz esse cenário assim, um pouco mais sombrio, um pouco mais fechado, porque justamente quer vender essa ideia de algo é, mais íntimo, com um pouco mais de medo, sabe? Então, tudo isso, toda essa construção de imagens, ela faz parte da venda da série, né? Entendi. A gente está falando em serviço de streaming, a Tâmara está falando aqui. Fala da Globoplay. Qual a sua opinião sobre streaming no Brasil? Então, eu queria muito que você chegasse nessa parte, porque eu sou um grande defensor do cinema e do streaming brasileiro. A gente está um pouco tímido ainda. A Globo, apesar de toda a grandeza da Globo, o serviço de streaming dela está um pouco tímido. Mas é incrível o Globoplay. Sério, é incrível. Ele tem uma adesão maior de gente um pouco mais de idade, assim, se comparado à Amazon e à Netflix, porque ele tem novelas, né? Então, então ele é mais ou menos assim, mas é muito bom. O Globoplay, ele tem filmes, documentários, séries, animações, tem de tudo. E lá tem séries assim que não passam em outros lugares. Séries únicas, séries do Globoplay mesmo, tipo Aruanas, que é uma série Uhum. brasileira. A Joyce está aqui na live, ela está acompanhando a gente e ela já está careca de eu falar para ela sobre essa série. Mas a série Aruanas é com a Thaís Araújo, a Leandra Leal, Ah, eu vi e um é capítulo, fiquei apaixonada. muito boa. Ela é uma série muito militante, ativista, sabe? E ela é um fruto do Globoplay. A gente tem que desvincular essa ideia, Sabrina, de achar que o bom é só aquilo que está lá fora, sabe? De achar que o bom é só só o que é feito na América do Norte, sabe? Canadá e Estados Unidos. A gente tem que largar a mão disso, porque não é assim. A gente tem conteúdo muito bom, a gente tem conteúdos únicos, sabe? Tem uma minissérie, na verdade, ela é da Globo, mas ela subiu pro Globoplay, que é Justiça. Ela tem, se eu não me engano, 13 capítulos. Ela é uma minissérie de 2017 e ela conta a história da justiça brasileira. Ela é muito parecida com aquela que eu te falei, do Olhos que Condenam, mas ela Uhum. conta sobre o sistema de justiça aqui no Brasil. Então compensa muito você assistir, porque a Globoplay, o diferencial dela é justamente trazer muito mais produções feitas no Brasil e feitas especificamente para a plataforma, sabe? Uhum.
Ó, tem muita gente participando aqui. Ó, o Jonathan tá falando que ele adorou House of Cards, que é a forma, relata a forma cristalina sobre os bastidores do poder. Opa, trem subiu aqui. Rodrigo entrou, Vitor Salatiel, Flaviane tá aqui, Nácio, Neto, Aline Queiroz, é, o Edu Oliveira, tudo que a gente fala aqui, ele posta o link das séries e tudo. O Eiler, o Otávio, a Tâmara tá me dedurando, falando que a Sabrina é noveleira. Eu adoro a novela, principalmente repetida. O Marcos entrou, a Vera tá aqui, a Natália também. E já que a gente está falando do streaming brasileiro, mas me fala o que que você observa no cenário da produção audiovisual no Brasil hoje. Você fala o estado da arte, o estado Exatamente. tem crescido muito. Isso tem me deixado muito feliz. E tem melhorado muito a produção, o roteiro, a fotografia. Tudo isso tem melhorado muito. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma série assim que tá na Netflix, que é a série 3%. Ela é uma série que mostra um mundo distópico. É, assim, houve um apocalipse, e aí as pessoas, os sobreviventes ali, eles vivem todos ali no continente, que é muito pobre, e apenas 3% da parcela da população pode ir para o Mar Alto, que é uma ilha, para viver as melhores condições de tecnologia, de saúde, de infraestrutura, de alimentação. É uma série brasileira e ela traz atores brasileiros, roteiro brasileiro, produção brasileira e um cenário brasileiro incrível. Inclusive, essa série foi gravada, teve uma parte que foi gravada nos Lençóis Maranhenses. E eu super indico essa série, assim. Ela é muito ali, com quem gosta de produções distópicas ou produções norte-americanas sobre tecnologia, eu super indico a série 3%. E a série 3%, Sabrina, ela é um reflexo desse estado da arte das produções cinematográficas e audiovisuais no Brasil, sabe? Eu sei que quem é amante do cinema nacional vai falar assim, nossa, por que você não fala de produções independentes e tudo mais? Mas é porque eu acho que a série 3% ela acaba que tá muito mais acessível do que algumas produções audiovisuais independentes, porque tá na Netflix, né? Mas vou entrar Uhum. nesse mérito. Mas ela é um claro reflexo de como a nossa produção tem melhorado, sabe? Nesses aspectos que eu te falei, assim. E é muito importante a gente melhorar, porque o nosso Brasil é maravilhoso. A gente tem muita gente, nós temos muita gente boa aqui que faz cinema com qualidade, sabe? Que faz roteiro com qualidade. E o cenário brasileiro, de norte a sul, sabe? É incrível, assim, para gravar e tudo mais. Então é muito importante essa conscientização de que o nosso cinema ele deve ser priorizado, sim, por nós brasileiros. Ele deve ser consumido, sim, por nós brasileiros. E deve ter incentivo para isso, sabe, Sabrina? Assim, uma iniciativa, assim, um projeto pessoal meu que eu pretendo levar, talvez, para escolas, talvez você seja o caminho para isso. É que eu penso assim, a conscientização sobre o consumo do cinema, em especial no o cinema brasileiro, ele deve vir lá da base, sabe? Deve vir lá de baixo. A gente deve ensinar nossas crianças de que o cinema brasileiro é bom, de que tem produções educativas, Uhum. produções de qualidade. E para além disso, de conscientizar que existe produções de qualidade, a gente deve mostrar o melhor do nosso país e mostrar para as crianças que elas devem consumir esse conteúdo de forma inteligente, de forma criativa, sabe? Não apenas consumir, não apenas ver e replicar as falas, mas consumir de forma consciente, sabe? Isso é muito importante. Muito bom. E deixa eu te perguntar, a gente está falando do Brasil, cinema, é, aí a gente volta para grande indústria do cinema, que é Hollywood, né? Você acha Olha, que tem preconceito de gênero nas premiações dos filmes em Hollywood? tem muito, muito. Nossa, muito. Sim, nos últimos Oscars, assim, nas últimas premiações, a gente tem visto uma ascensão muito grande das mulheres. Inclusive, eu peço desculpa às mulheres, eu tá entrando nesse mérito aqui,
Vamos falar que não é o meu local de fala, mas eu acho que como comunicador eu tenho essa licença para poder falar sobre isso. E sim, tem muito preconceito ainda. Homens recebem muito mais premiações do que mulheres. E isso é muito problemático, assim, sabe? Deveria ser igual, assim, não deveria ser um superior ao outro. Inclusive nos Diretores, salários, né? A gente teve um movimento algum tempo atrás em relação aos salários das mulheres e dos homens, né? sim. Inclusive teve uma pesquisa, eu acho que essa pesquisa é de 2017, eu peço desculpa pelos dados, não tão, não são, são verídicos, mas eu não tenho essa noção de data, assim. Teve uma pesquisa que saiu uma vez, dizendo que, mostrando os salários, os 10 melhores salários de Hollywood, 10 homens, 10 mulheres. O salário por exemplo, o sétimo homem que recebia melhor era igual ao salário da primeira mulher que recebia melhor. Olha pra você ver que problemático essa Uhum. situação. Então é muito claro o preconceito de gênero nas produções. Outro exemplo é que diretores, roteiristas, homens recebem muito mais premiações do que diretores, roteiristas mulheres. Aí vira gente pra mim e fala assim: ah, porque não existe preconceito, porque não existe preconceito de gênero. O feminismo não existe, não deve existir, não sei o quê. Cara, tem que existir, porque você tá vendo que tem esse desmerecimento das mulheres. E, tipo assim, se as mulheres já conquistaram o pouco de direito que têm, elas devem muito a isso. Nós, enquanto sociedade, devemos muito a isso, a movimentos, sabe? De defesa e igualdade das mulheres. Então, eu acho que nas produções cinematográficas a gente deve começar a mudança por lá, sim, porque é por lá que é o espelho da nossa sociedade, sabe? É isso. E aí, pegando o gancho em Hollywood, que a gente já disse, sempre foi o polo central de cinema no mundo, mas com streaming, Netflix tem popularizado séries espanholas, alemãs. Você acredita que a gente está começando a globalizar esse mercado audiovisual ou ainda Hollywood é o centro da coisa toda? A gente já deu os primeiros passos de essa década agora, o início dessa década 2020, a gente já está bem avançado. De uns 5 anos para cá, a gente tem visto ascensão de séries que fogem do cenário de Hollywood. Isso é muito importante. Mas Hollywood ainda detém um grande poder. É uma história, né? Assim, anos, décadas de história que Hollywood já tem de conhecimento técnico, cultural e em relação ao cinema e às séries e tudo mais. Mas é muito importante a gente ter essas séries de outros países porque a gente legitima um povo, sabe, Sabrina? Isso já começou, já tem muitas séries boas na Netflix de outros países. Tá, assim, eu não diria que tá tímido, eu diria que já tá engatinhando bem, sabe? Mas é muito importante a gente ter esse tipo de série, porque legitima o povo, ele representa toda uma sociedade, sabe? Mostra os anseios daquele povo ali. E é muito complicado a gente, por exemplo, um exemplo disso é Hollywood querer retratar às vezes, cenários de outros países, assim, por exemplo, uma Uhum. produção hollywoodiana cheia de ator americano, roteiro americano, diretor americano, querendo retratar uma produção, sei lá, brasileira, chinesa, onde não tem ninguém envolvido com essa história. Então, você está vendo que problemático? Acaba que a gente consome América do Norte, sabe? A gente consome Estados Unidos, assim. É bem complicado. Mas é muito bom ver essa ascensão de produções de outros países. É muito representativo para povos, para nações. Então, eu acho que é muito importante, sim. Eu tô assistindo As Telefonistas. Tô adorando, muito Muito bom. apaixonada nessa série. Bora para as A segunda perguntas. temporada ela é meio mórbida, assim, né? Ela é meio. Mas as outras são muito boas. Vamos perguntar aqui. É, O Eduardo tá falando que ele acabou de ver The Politician. Acho que ele Amo. gostou. Nossa, amo. Amo essa É série. bom? Vale a pena? Pode pôr como sugestão? Coloca aí, essa série ela é muito legal porque ela faz uma sátira ao sistema político norte-americano. Mas a gente acaba vendo também muitas questões que envolvem a política
do Brasil, sabe? Então ele faz ali uma crítica de campanha eleitoral, ele faz ali uma sátira à representação da esposa do presidente. Aí que tem uma parte muito bacana que ela fala assim, com ironia, claro, ela fala assim, eu não quero mais sonhar, eu não quero mais fazer nada da minha vida, eu vou me abdicar todos os meus sonhos para seguir a sua carreira política, sabe? Então ela é muito bacana, assim, essa série, é muito boa mesmo, super indico. Então já está anotado. No cinema, sempre que tem um filme nacional, dou preferência. O Eduardo falando. Afinal, sabemos o quanto é complicada a distribuição dos filmes por sala no Brasil. De fato, né? É uma logística, enfim, pesadíssima e que tem um custo elevado, né? É verdade. A Tâmara está falando aqui, inclusive Goiás tem pouquíssimos produtoras executivas no cinema. Eu tô meio por fora desse cenário aqui em Goiânia, aqui em Goiás. Você tem uma noção como que tá isso, essa questão da produção? Então, eu tenho um podcast no Spotify, que é o Movecast. Inclusive, eu vou colocar Uhum. aqui o nome para você já acompanhar lá. Movecast. Lá no Spotify. Ótimo. O primeiro episódio, o episódio número um, não é o piloto, é o número um. A gente fala sobre racismo no cinema. Nessa oportunidade, a gente conversou com uma cineasta goiana, que ela justamente fala sobre essa questão do audiovisual em Goiás. Então, assim, tem crescido, né, por conta de toda essa questão do crescimento do audiovisual em si, mas, Sabrina, comparado a outros estados, é muito pequena a parcela de crescimento, sabe? É Uhum. muito. E aqui a gente não dá oportunidade para cinema, para audiovisual da forma que deveria dar, sabe? Polos culturais, assim, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, até Brasília, dão muito mais oportunidade para cineastas regionais do que a gente aqui em Goiás, sabe? Mas eu vejo que isso está mudando, está crescendo, a gente está desvinculando da ideia de, de ideias enraizadas, assim, de que o cinema brasileiro não presta e tudo mais. E quando a gente desvincula dessa ideia de que o cinema nacional não é bom, a gente acaba por fazer o cinema regional crescer também. Então Uhum. é por. Muito bom. Voltando a falar aqui, ó, tem alguns dados que trouxeram pra gente. Vamos lá. Personagens negros constituem 14% dos papéis de Hollywood, número que se equipara aos 13% de afrodescendentes da população americana. No entanto, 17% dos filmes examinados no estudo não tinham nenhum. É isso, né? É, A realidade sendo escancarada, né? Esse estudo foi divulgado pela Universidade do Sul da Califórnia em 2013. A Camila aqui está colocando o seguinte: África do Sul com sangue e água já até foi renovada para a segunda temporada. a Camila, mandar um beijo para ela. Camila é editora do Best. Meu braço direito, assim. Ela que produz a maior parte das notícias. Ela é minha assessora técnica também, de quando eu tenho alguma dúvida sobre série ou filme, eu falo com ela. Ela é muito incrível. Obrigado, Cami. Camila, obrigada. No início da live, não sei se você estava aqui, eu estava parabenizando pelo portal, enfim, pelo Instagram, pelo trabalho de vocês de uma maneira geral. Parabéns. E já anotei, é uma série, né, que vai para a segunda temporada, é uma série. Já anotei aqui, várias séries para assistir depois dessa live, viu? Vou ficar doida. Eu lembro quando É, o Rodrigo Santoro foi para Hollywood, com pouquíssimas falas. inclusive o Rodrigo Santoro, naquela série Lost, a audiência não gostou dele, pra você ver, né? Preconceito étnico. A audiência não gostou dele e mataram ele na série, sabe? Bem triste, assim. E falando nessa questão, a gente teve, enfim, eu não sou muito atenta, não sou muito ligada a isso, mas, por exemplo, a gente teve grandes produções que não são brasileiras, mas a gente teve o Narcos com atores brasileiros, enfim, acho que o diretor também era, né?
E Uhum. tivemos também agora do Sérgio. O que que você acha disso? Dessa galera tá falando. Narcos não, né? Tava falando da Colômbia, mas enfim. Mas Sérgio tava falando de uma figura brasileira, apesar de ser da ONU, etc., mas uma figura, enfim, brasileira. O que que você acha disso? O que que você acha? A gente tem crescido ou não? É algo pontual? O que que você pensa sobre isso? Eu acho que é um movimento multicultural que está em ascensão e é muito importante. Esses daí já são os primeiros passos de tudo isso que está acontecendo. Inclusive o Wagner Moura, que fez a série, ele foi premiado pelo papel e tudo mais. Então, é um movimento que está crescendo e é muito importante crescer, sim. Apesar de ter ali, às vezes, um ator que não representa aquela etnia, que não representa aquele personagem de certo país, a gente está falando de América Latina, né? Então, Uhum. quando a gente faz esse abraço aos irmãos latinos, também é muito importante. É o seguinte, Sabrina, a gente tem que pensar no fortalecimento regional, no fortalecimento enquanto cidade, enquanto estado, enquanto país, mas a gente também tem que pensar no contexto mais amplo de América Latina, sabe? O multiculturalismo, principalmente no cinema, nas séries, envolvendo a América Latina, ele ainda é muito pouco, porque a gente é pouco representado, sabe? Uhum. Então, quando une pessoas engajadas ali, atores, roteiristas, produções, de fato, de países latinos, então a gente acaba por dar início ali a todo um processo de multiculturalidade, sabe? Então é muito importante. Muito bom. Dá um oi também pro Caio, que entrou aqui. Vereador Carlinho, Rosângela Pink, Elaine Quinta, acho que é Quinta mesmo, eu tô sem óculos, é difícil enxergar aqui, mas vamos lá. Tem mais gente participando aqui, ó, o vereador Gustavo também, meu parceiro tá por aqui. Gu, se liga aí nas dicas para você assistir em casa esse fim de semana. Luci Maria, Cleiton Martins está por aqui, Mediar, William Veloso Oficial, o Cleiton tá dando oi, Carla tá aqui, Elvis, o Caio tá falando. Ai, gente, meu inglês é péssimo. Tá vendo Deixa eu aí, achar. Blender? Ah, deixa eu ver Não aqui. sei o que gospel. Ah, Nossa, Midnight Gospel. tô passando vergonha hoje, hein? Ah, deixa eu falar um pouco sobre essa série. Essa série, na verdade, é uma animação que está disponível na Netflix. Ela é tipo a pegada de um pouco de Simpsons, BoJack Horseman, e ela traz assim contextos políticos, culturais, sociais. O personagem principal ele fala o tempo todo, mas ele traz ensinamentos tão incríveis assim para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa sociedade, que é muito bacana. Ele fala sobre capitalismo, fala sobre patriarcado, ele fala sobre questões de gênero, ele fala muita coisa bacana que precisa ser dita e precisa ser ouvida. Então a série ela é muito inovadora porque ela justamente vem nesse formato de animação e traz um debate muito profundo acerca de questões da vida. Então eu super indico mesmo essa série. Então já vou anotar também. Josi Barreira tá aqui, o padre Marcão tá aqui, padre professor, Rosélia também, Lineker FR, Camila tá mandando um coraçãozinho aqui. A Tâmara tá rindo, esse povo tá rindo de mim, viu? Passando vergonha aqui. Eu de Pastor mim. Marcos. Não, o Pastor Marcos. O Leandro tá aqui, ó. Qual foi sua melhor série? A minha, Como Defender um Assassino. Sou viciada em série. O que achou do conto de Aya? Também tá perguntando. Ah, vamos lá, deixa eu responder então. Ó, a minha série preferida eu acho que é o Conto da Aia, inclusive, que já responde. É incrível. Essa série eu te falei, ela é baseada num livro da Margaret Atwood. Então, assim, a série, deixa eu explicar para você como é que funciona esse rolê aqui, Sabrina, que Vai, é, me ajuda. é o seguinte: os Estados Unidos houve uma guerra
e aí os Estados Unidos deixou de existir. E quem se acendeu foi um grupo, salvo engano, intitulado Filhos de Jacó. É um grupo de cristãos radicais. Me lembra muito o Estado Islâmico, só que cristãos, né? Aí eles tomam conta dos Estados Unidos. Como eles tomam conta dos Estados Unidos, toda a sociedade passa a ver uma utopia. Então, as mulheres têm papéis muito claros na sociedade e os homens também. Aí, o que você acha? As mulheres vão ser submissas aos homens, sim ou claro? Né? Aborda justamente isso nessa série. E é muito problemático, né? Ela traz questões sociais muito importantes. E aí, tem as aias nessa série, que dá o nome, né? O conto da Aia. Aias são mulheres férteis, já que as esposas a maioria são estéreis, porque teve uma guerra biológica e as mulheres perderam a fertilidade. As aias são as que podem se reproduzir. E aí, os comandantes, eles pegam essas aias como escravas sexuais para poder reproduzir. Olha para você ver que problemático. Então, eles valorizam muito mais essas mulheres enquanto máquina de reprodução do que como ser humano. Uhum. É muito louco de você pensar isso. E eles baseiam tudo isso da sociedade deles na Bíblia. Eles fazem uma distorção da Bíblia para justificar os atos. Se eu salvo engano, a questão da Aia, eles justificam quando Sara diz para Abraão que vai dar um filho para ele, aí para dar esse filho tem que ser por meio da serva dela. Aí a serva dela fica entre as pernas dela, ou coisa nesse sentido, e aí Abraão consegue gerar o filho, já que Sara não consegue gerar. E eles baseiam a ideia de ter as aias ali como servas de procriação na Bíblia. Você vê que é problemático, né? E Demais. é nesse sentido, assim. Por exemplo, é tão louco de você pensar essa série, porque teve um casal de jovens lá que tenta sair dessa sociedade para viver o amor deles. É bem rápido essa cena, assim. E aí eles são mortos porque eles querem viver isso, sabe? Na série, quem é lésbica, quem é gay, é morto. Ah, fora os estupros, né? Que, Uhum. que a, então é bem problemático e é muito importante de pensar essa série. E como que ela pode vir a acontecer, sabe? Se já não está acontecendo alguns elementos dela na nossa sociedade. Boa dica. Séries pra gente pensar nossa sociedade, né? O Marcelo Carvalho tá aqui dando oi. Felizes para sempre. Nossa, essa série foi incrível. Falava de política também. A política e corrupção marca muitas produções nacionais. O Bruno entrou aqui, Elvis, a Sandra tá dando oi. O mecanismo também tá falando em relação a essa questão da série sobre corrupção, né? A, Sim. Re, a Reblenda tá aqui, Thalita, personal, Júnior Badeco, Leandro tá falando. Tô louco por ela também, terminando a terceira temporada. Traz muita coisa que estamos vivendo nessa questão de gêneros e classes. Acredito que ele tá falando da Aya, né? E eu acho muito importante a gente discutir o conto da Aya, principalmente em tempos como a gente está vivendo agora, sabe? Houve um crescimento muito acentuado de ideologias extremistas no mundo, né? A gente tinha dado um stop, assim, uma amenizada, mas tem crescido muito. Então, trazer o debate do conto da Aya para a nossa sociedade é muito importante, não só da representação de gênero, que é o que gira a história, mas toda a estrutura religiosa, de como que a gente enxerga a família, de como que a gente enxerga o outro, e como que a gente não respeita as escolhas e a vida do outro, sabe? Uhum. Bacana. Estevão Moretti também tá por aqui e o Caio tá comentando o seguinte: olha, se eu falar errado, não riam, gente. Eu acho que é Peaky Blinders é a melhor, não tem como não. O que Essa é série ela é isso? muito aplaudida mesmo. É uma série? É uma série. Ela é uma série que conta a história de uma família de gangsters na Londres do século XIX. Camila, se eu estiver errado, você me corrija. O início do século, final do século XIX e início do século XX.
E, na verdade, ele é uma série baseada em fatos reais. Só que os Peaky Blinders, eles não tiveram tanta influência política quanto é retratado na série. Mas eles realmente Uhum. existiram, eram super violentos ali, controlavam o crime ali da Inglaterra. Então é muito legal essa série. Muito bom. E o King Spoker tá falando o seguinte: recomendo N, muito boa. Eu comecei a assistir N, adorei, assisti até a segunda temporada e aí depois, enfim, perdi no tempo, quero retornar, mas dizem as últimas temporadas foram, a última temporada foi muito boa, né? Foi a terceira, né? E aí, o que aconteceu com essa série? Essa série também, eu acho que ela tá no meu top 10 assim, de séries preferidas. Inclusive, eu coloquei ela aqui nas sugestões. A série, ela foi cancelada pela Netflix. Só que Aham. nunca na história a Netflix registrou uma petição de fãs pedindo o retorno da série, quando foi com N. Ainda não tem nada concreto que a série vai retornar, mesmo porque ela teve um desfecho, conseguiu finalizar bem o último episódio da última temporada, mas é esperado que volte. A diretora do filme, da série, ela disse que, não, que talvez não volte, ela já tentou levar a série para outros streamings, para dar outras maneiras para a série retornar, mas ainda não é concreto. Os fãs esperam que volte, né? Tô ansioso aí. Essa série mudou minha vida, assim, sabe? É muito importante, tudo que ela traz. E a Anne, ela é muito à frente do tempo dela, né? Muito, nossa, demais. Ai, peraí que o gato tá enrolando o fio aqui. Ó, vamos lá. Aí tá comentando que a série N é boa para a juventude, dar mais valor no que tem, valorizar a família também. É isso aí. Luiz Isso mesmo. Carlos, Maria Tereza tá aqui, Aline, Camila tá aqui falando início do século XX. Aí, obrigado, Cami. E vem cá, você disse que tem uma lista aí, tipo top 10. Falta 10 minutinhos para acabar essa live, então, por favor, senão a gente vai acabar a live sem ter essa lista. 10 minutinhos. Vamos lá. Ó, eu trouxe aqui 10 filmes que eu super recomendo e 10 séries que eu super recomendo. Os filmes, os dois primeiros estão disponíveis no Telecine. Então a dica é, se você já é assinante Globoplay, assina o Telecine também, que você tem um descontinho ali. Eu acho que os dois juntos saem mais ou menos R$ 50, mas se você divide com os amigos, você divide aí com os quatro amigos, os três amigos, já sai um preço bacana, né? Tá vendo aí, né, galera? Quem quiser dividir streaming comigo, eu tô à disposição. Então, o primeiro filme é o filme Estrelas Além do Tempo, que está Fantástico. disponível no Telecine. Já assistiu, Sabrina? Já, fantástico. Puta que pariu. Maravilhoso, né? Porque ele traz justamente a questão de gênero e de raça. Uhum, exatamente. E o que que aquelas mulheres passaram, hein? E, enfim. E aquilo ali Sim, é o reflexo da realidade, né? total. A O segundo próxima. é um filme brasileiro, que também está no Telecine, que é Bacurau. Já assistiu Bacurau, Sabrina? Não assisti. Você precisa assistir esse filme, sério. É muito bom. Ele traz um questionamento assim sobre o nosso país, principalmente um olhar a respeito do Nordeste, porque pra você ver, nosso país é tão grande e as pessoas dizem que não existe preconceito que é, eu não vou colocar o Centro-Oeste, mas a gente, de forma geral, acaba que tem preconceito com quem é do Norte e do Nordeste, sabe? Então, é muito importante esse filme porque ele traz um recorte de preconceito, de falta de infraestrutura, de, de questão de representação da sociedade brasileira de uma maneira ampla, assim. E é muito legal, no filme, vou até dar um spoiler aqui, que entram uns americanos lá e o povo mete bala neles. Então, é muito legal, assim. Não legal a questão da violência em si, mas legal como que eles falaram, não, esse filme aqui é brasileiro, eles pegam, amarram esse Aham. filme aqui é brasileiro, então a gente quer É representar o nosso povo. nosso. É Aham. história. Beleza. O É, próximo.
Da Netflix, eu recomendo o filme na verdade, um documentário que chama Minimalismo. Ele traz assim questões para a gente pensar o nosso consumo, consumo consciente, e como que a gente produz muito lixo, como que a gente consome muita coisa que não precisa. E ele Uhum. mostra que a gente pode viver muito bem consumindo pouco. Então eu super indico, chama Minimalismo. Beleza. É, o segundo filme, o segundo da Netflix, é O Poço. Poço, você assistiu? O Assistir. que você achou do Poço? O Poço, ele é... Eu achei fantástico. Que assim, cara, é um ensinamento disso, primeiro um egoísmo das pessoas que estão mais em cima, e a gente traz isso, a gente pode fazer um recorte dessa questão de classe social, de ter que consumir tudo e deixando o resto até que as pessoas lá embaixo vão ficar sem nada mesmo. Então, assim, o Poço é um filme que até agora eu tô pensando, entendeu? Assistir ele deve ter uns a gente vê outras coisas, mas o meu primeiro impacto com o Poço foi justamente ver a questão de uma pessoa que racionalmente ela conseguiu entender daquele lugar, que de maneira racional todos conseguiriam sobreviver naquele inferno ali, mas que por mais que ele tentasse esclarecer, falar, as pessoas não estavam nem aí para o que ele estava falando, estava cada uma cuidando de si, e as pessoas que tinham que ter essa consciência, que são as pessoas que estão em cima do poço, elas não têm. E esperar isso de quem está lá embaixo, morrendo, sofrendo, aí que dificilmente a gente vai ter um nível de consciência desse. Então eu achei assim maravilhoso o poço. Tá vendo a crítica social que tem por trás dele, né? Sim, gigante. Outros dois filmes da Netflix é A Rainha de Catuê e O Menino que Descobriu o Vento. São histórias africanas, baseadas em fatos reais, que mostra para a gente poder discutir e ver como que é a situação social, cultural na África, já que nós, enquanto brasileiros, somos parte dessa miscigenação africana, né? Então, eu acho muito importante a gente refletir sobre esses dois filmes também. Os últimos são do Globoplay, então eu trouxe aqui uma lista com Telecine, Netflix e Globoplay. Do Globoplay, Milagres no Paraíso, é um filme para repensar assim relações familiares, é um filme mais leve comparado a alguns desses que a gente mencionou. Elis também, que retrata a história da cantora. Muito Que bom. Horas Ela Volta, que é um filme com a Regina Casé, que mostra questões sociais assim relacionados a como que a gente deixa de enxergar pessoas que às vezes trabalham na nossa casa, como que a pobreza é retratada e como que a pobreza é descartada por pessoas que Uhum. têm um pouco de poder aquisitivo, sabe? Esse filme ele é um retrato muito claro disso. O último filme é para você ficar um pouco mais feliz, um coração quentinho, mas também reflete uma jornada de busca por autoconhecimento, que é Comer, Rezar e Amar. Ele é baseado Ah, no... lindo. Já assistiu? Já, maravilhoso. Tem gravado. Tanto Pois que eu é. sou velha, eu tenho gravado, né? Hoje tem streaming. Ele é de 2007, eu acho, né? É, com Essas foram as a, minhas dicas. com a Julia Roberts, né? E tem Sim. aquele brasileiro também, né? Que aparece no final do filme. É brasileiro ele? Aquele ator? Então, então, na verdade, o ator não é brasileiro, mas no livro ele é brasileiro, sim. Mas acabou que Ah, tá. não foi o brasileiro que retratou. E as séries? As séries, eu já mencionei Olhos que Condenam, né? Uhum, Essa daqui são da Netflix. Olhos que Condenam, N com E, que a gente mencionou no início. uhum, Expresso da Manhã. Eu super indico essa série. Tem um filme sobre ela com Chris Evans, salvo engano. E ela trata de questões de capitalismo, de sociedade enquanto uma pirâmide. O Poço, ele retrata a pirâmide social na forma vertical, né? Já o uhum. Expresso da Manhã trata a pirâmide social na forma
é horizontal. Então, quem está à frente do trem é mais rico, tem mais condições, quem está no final vive soluções, vive uma vida miserável, assim. Super indica essa série. Minha quarta recomendação na Netflix é a série 3% e a série Onisciente. São duas séries brasileiras que trazem questões de utopia e tecnologia de um mundo que passou por um processo de revolução tecnológica muito grande. Super indico as duas, 3% e Onisciente. Do Globoplay, eu mencionei duas já, que é a série Uhum. Aruana, que faz questões de ativismo ambiental, militância por povos indígenas, até um pouco sobre questões de gênero em si. Justiça, que mostra essa questão da justiça brasileira. E a série da Abby, que também está no Globoplay, tem um filme dela também. E é isso. São essas séries que eu trouxe para vocês nessa live hoje. Muito bom, e eu acho que dificilmente eu compartilho alguma coisa sobre filmes e séries, etc. Acaba que o perfil fica um pouco perfil burocrático, mas você assistiu aquele filme que retrata aquele massacre norueguês, acho que chama 22 de Julho, que... Então, aquele filme, quando eu assisti aquele filme, foi pós as eleições aqui no Brasil, que tava aquela loucura, aquele extremismo, e que filme que assim, que mexeu tanto comigo, e eu falo enquanto agente política e agente pública, de ver aquela realidade ali, que eu achei fantástico, de sair indicando para um monte de gente, falando que todo mundo tinha que assistir. Então, é um filme que eu particularmente indico, e assim, foi um filme que mexeu muito comigo e que me fez perceber que dentro da política é esse local de transformação, e é um local que a gente tem que buscar o diálogo e evitar sempre esses extremos, sempre buscar dialogar, porque quando o cara entra naquele acampamento e ele mata os jovens do partido oposto, aquilo me chocou, porque ele estava matando uma juventude que teria uma posição contrária a dele futuramente, que ocuparia alguns espaços políticos futuramente. Então, aquilo para mim me marcou muito, sabe? Me deixou muito, muito chocada mesmo. Esse filme ele é muito incrível, assim. Além de ser bom para posicionar o país com uma produção tão incrível assim, ele traz esse retrato social muito forte também. E não só social, né? Ele traz um retrato também de família, de emoções, É, de como as pessoas lidaram ali com todo aquele processo ali. Então é bem bom mesmo. Blender, estamos chegando ao fim. Eu quero te agradecer, se você quiser deixar um recadinho aí. Se você puder compartilhar essa lista no meu WhatsApp, eu vou deixar na descrição aqui, eu vou deixar as suas dicas. E, bom, o nosso perfil está sempre aberto. Qualquer coisa que você quiser sugerir, alguma série, debater alguma questão social trazida por algum filme, alguma série, você fique à vontade, você, o portal de vocês são sempre bem-vindos aqui no nosso perfil. Ah, obrigado, eu fico muito feliz por isso. É muito bom ter essa representatividade do cinema, do audiovisual, vindo de você, enquanto agente público. Isso é muito representativo para a gente. Nós, do Portal Best Séries, eu, em nome de toda a equipe, agradeço essa oportunidade de vir aqui e falar sobre essa sétima arte maravilhosa que a gente tanto ama. E é muito bom mesmo. Eu quero agradecer pela oportunidade. Espero que a gente possa nos encontrar mais vezes por aqui. Foi muito rico esse debate aqui. Eu convido todo mundo para seguir lá o portal Best Séries, tá? Desse jeito no Instagram. E a gente também tem o canal no Spotify, que é o Moviecast. Lá no Moviecast, além da gente trazer todas essas questões de dicas de filmes e séries, a gente traz um debate muito parecido com esse que a gente teve aqui hoje, de trazer análises mais aprofundadas acerca de produções cinematográficas e audiovisuais, muito além daquilo que a gente apenas vê. Então, fica aí a dica também. Obrigado, Sabrina. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Vou desligar que a gente vai cair. Um beijo, até mais.